começar o programa hoje para você, que tem mais de 30 anos. Homens e mulheres, apesar de que nós vamos falar hoje mais voltado para as mulheres. A crise da meia-idade, a idade da loba, a famosa crise dos 40. Você tem medo de envelhecer? Tem medo de não ser tão jovem? As duas coisas ao mesmo tempo? Bom, então o programa de hoje é para você, que tá aí com seus 38, 37, 36, ou já fez 40 e tipo, meu Deus, eu preciso mudar? Tenho que rever tudo na minha vida? Isso pode ser uma crise dos 40. Eu tenho algumas convidadas aqui hoje que vão ajudar vocês em casa, e eu também, né? Tô com 39, a esclarecer como é que funciona tudo isso. Eu tenho aqui a coach especialista em crise dos 40 anos, a Vivian Gradowski, a psicóloga Gisele Deschen e a Paula Steffen, que tá aí mais ou menos no mesmo barco que eu, na porta dos 40. Tamo junto. Tamo junto. Sejam bem-vindas ao SBT e Você. Bom, tem tanta coisa para perguntar, mas vamos começar pelo básico, com a Gisele, que é psicóloga. Quais os principais sintomas de que a mulher está em crise? É uma depressão? É ansiedade? Os fantasminhas aí que começam a aparecer. Hoje na clínica, o que mais chega para mim é a ansiedade. Tudo quanto é faixa etária, não é exclusividade da meia-idade, né? Mas a gente começa a perceber, né? Essa mulher que está dos 30 para os 40, é um público grande assim do consultório. Começa, tô com problema para dormir, tô ficando muito irritada, não tô conseguindo dar conta da minha vida, tô desorganizada, não consigo fazer meus exercícios, não consigo me alimentar direito, enfim, um monte de coisa, né, que traz assim, que a gente começa a perceber que tem algo errado na mente, né, dessas mulheres. Bom, ansiedade aqui foi um primeiro sinal aqui que a Gisele disse. Paula, você tá no pré-40. O que você sente? O que te incomoda? O que deu o start de que, opa, eu estou vivendo uma crise dos 40, pré-40? Eu entendi, para mim, isso já começou, eu acho que bem adiantado, com 35 talvez. A questão profissional começou a me incomodar, eu já não enxergava mais uma satisfação, eu estava bem colocada no mercado, tinha um cargo bacana, uma condição financeira legal, e mesmo assim não estava satisfeita, então eu busquei o processo de coaching com a Vivi para me entender o que estava pegando, porque eu conversava com as pessoas e você está num cargo legal, numa profissão que te satisfaz, que você estudou para chegar lá, tem uma condição financeira bacana e ainda não tá bom, por quê, né? Então eu vejo muitas mulheres com esse mesmo dilema, e eu acho que o processo de coach ajuda pra caramba, assim, nesse sentido, a se encontrar, a buscar qual é o legado que a gente quer deixar. Eu acho que essa questão da crise dos 40 vem muito no dilema do legado. O que a gente quer deixar, por que está incomodando tanto? Vivian, é bem interessante isso que ela falou, porque as mulheres vão construindo, aí chega num momento que, peraí, será que o que eu construí é um... A mulher, ela se desdobra, né? A maioria das mulheres é mãe, é esposa, é profissional, é do lar, porque também não descuida das coisas da casa e tudo mais, e deixa de se colocar, muitas vezes, em primeiro plano, descuida dela mesma, a mulher descuida dela mesma. Isso é um problema que ajuda também a empurrar para dentro de uma crise? Com certeza. Na verdade, é um dos pontos. A ansiedade, ela se manifesta através da ansiedade, mas uma dúvida muito grande é o que eu fiz da minha vida até aqui e o que eu quero fazer da minha vida a partir daqui. E eu acho que o ponto mais importante é que a mulher se reconhece como uma protagonista. E ela entende que ela também é importante. Que ok, meu trabalho é importante, minha família é importante, mas e eu? Quem é que está cuidando de mim? Então, a crise, ela traz um despertar para o autocuidado, né? Isso é fundamental e acaba vindo através daí do autoconhecimento, seja através do coaching, seja através de qualquer terapia, né? Mas é quando ela realmente se descobre a peça mais importante, na verdade, desse jogo todo, né? Porque aí a mulher, por exemplo,
A mulher, depois que se torna mãe, aí tem as outras mais preocupações e também tem as preocupações, porque a gente sempre fala assim, né? As mulheres dos 40, da mídia e tudo mais. Tem a questão do corpo, que muitas mulheres se sentem incomodadas, porque é difícil já perder peso, porque já não tenho mais aquele corpo dos 20. Tem esse lado estético e tem o lado mental que eu quero explorar com a Gisele também. Nós vamos mostrar um exemplo agora, eu acho que dá tempo da gente mostrar o primeiro exemplo das mulheres que passam dos 40 e parecem passar muito bem, pelo menos é o que a gente vê na mídia. Eu vou pedir para a direção botar para a gente uma atriz brasileira, Flávia Alessandra. Já passou dos 40. Vocês todas já conhecem, já viram a Flávia Alessandra, né? Olha só como é que ela está hoje. Tem uma foto dela bem normal na praia, tem uma foto dela já mais produzida, aí alguma aula de luta, alguma coisa assim. Passou dos 40 e parece que no sorriso vem a felicidade, né? Bens a Deus chegar desse jeito. Pô, mas aí, 3 aninhos, dá pra chegar bem. Tem que focar na academia agora. Tem que focar na academia. Mas a gente mostrou assim, um exemplo de mulher que tem uma vida profissional bem resolvida e tudo mais. Ela se separou, depois casou de novo, hoje é casada com um outro ator, apresentador, enfim. E parece estar muito bem e fisicamente. Isso a gente está mostrando alguns exemplos de mulheres com mais de 40, né, que estão expostas na mídia. Mas aí eu vou perguntar para a Gisele. Tem a questão física, mas tem que... não só a casca tá bem. Aqui dentro precisa estar bem, né? Sim, sim. A gente percebe quando o paciente, né, eu falo paciente por conta da prática clínica, né, diária, a paciente chega em sofrimento, a gente começa a analisar que planos de vida que ela fez. Como que foi esse plano? Né? E muitas trazem uma rigidez de um plano de vida. Então, assim, ali com tantos anos eu preciso estar com um trabalho assim, tal idade eu tenho a minha casa, tal idade, né, eu casada, com filhos, enfim, e por aí segue. Esses planos, eles são muito rígidos. Então, uma das questões da terapia cognitiva que eu trabalho é flexibilizar esse plano, né? Porque nós criamos regras para nós mesmas e nós ficamos escravas dessas regras. E aí a gente tem o sofrimento psíquico. É daí que aparece. Então, pelo menos esse é o ponto que a gente trabalha no consultório. Vamos flexibilizar, vamos criar novos planos, por que não? Né? Vamos reestruturar a mente, a vida, a rotina, enfim, para a gente chegar em algo mais natural e mais tranquilo, né? Porque se você fica se cobrando o tempo todo para chegar ali num ponto em que você está vendo que está difícil ou que não vai chegar, a frustração aumenta e todos os sentimentos negativos eles aumentam, né? Vivian, regras, e eu acho importante trazer isso aqui para o programa. Tem muitas mulheres no estado inteiro que estão assistindo a gente. Regras que a sociedade impõe. Você precisa se formar até tantos anos. Você precisa casar até 30, né? Geralmente. Você precisa ter filhos até 35. Hoje até, as mulheres costumam até ter mais tarde, mas essas regras que a gente vê na sociedade é que causam esse tipo de situação e a mulher se cobra e a mulher vive uma pressão. Ela se pressiona, é por aí, né? Com certeza. Na realidade, tem até uma pesquisa da Miriam Goldenberg que ela fala que a grande sacada da mulher, até mais velha, né? Eu acho que a gente tem que se espelhar nas mulheres que já chegaram lá na terceira idade, é justamente a liberdade. E é a liberdade em relação à sociedade, de não dever nada para ninguém, de não se importar com o que os outros estão pensando, né? Então, é dela saber onde ela quer chegar, de ter clareza do que serve para a vida dela e não ter que responder a alguma coisa que a sociedade está impondo. Você está pensando assim, tipo... Eu sou um case aqui. Eu me identifico com tudo que elas falam, é incrível. Você mudou, você falou tanto da questão profissional, você mudou de profissão, está mudando de profissão? Eu radicalizei, assim. Eu sou publicitária por formação, estudei a vida inteira, fiz tudo que a sociedade me impõe, o MBA, a especialização. Fui crescendo, fui galgando. E aí eu cheguei nessa crise, passei pelos processos, faço terapia,
faço processo de coaching e hoje eu me sinto muito tranquila em dizer que eu larguei um trabalho que... Calma, ela largou um trabalho, mas ela só vai revelar o que ela tá fazendo. Ou ela vai revelar o que ela tá fazendo hoje daqui a pouco. Ok.